Bom dia, senhorinho. Um bom dia. Senhorinho, eu gostaria de perguntar sobre os efeitos extrafísicos e no corpo astral das pessoas que fazem uso de drogas. Eu não vou especificar, e se o senhor pudesse, eu gostaria assim, que o senhor abordasse, se o senhor quisesse abordar um em específico, a que o senhor acha que tivesse mais relevância, vamos dizer assim. E quanto à influência desses efeitos agora nessa fase que a gente está passando, né? Está mais potencializado, como é que funciona? Fica à vontade. É interessante a vossa pergunta, porque existe a droga materializada, os alucinógenos, e existe a droga idealizada no psiquismo, o igodo, o engano, o desleixo. Ambas são prejudiciais. A segunda, a que é idealizada ou vendida a esmo, a solta e a de vario entre as pessoas pela conveniência e pela lei do acaso, ou das más influências, fortificadas pela coincidência da sorte e do azar, mediante o apelo da carência e da ansiedade, una ou de todos, creio eu que seja pior. Esta não destrói e corrói apenas o corpo. Esta cria um evulcro sobre a alma. Não cala, mas amortece o espírito. E avatanja cada vez mais o ego mediante as maledicências e a brutalidade da sua consciência perante o desvario translocado ou maluco e ignóbil da sua mente. E por esta, vocês muitas das vezes se afugentam nas drogas físicas materializadas, heroína, cocaína, ou esse tipo de drogas que vocês usam, cannabis e outras em si. Repito que tudo que nós falamos não há julgamento, mas eu não posso dizer que isso é um estágio de consciência. Isso é uma escolha da mesma consciência. Uma coisa interessante que vós outros falam muito nesta terra, presos no bem, no mal, no certo e no errado, é o famoso estado quântico, que nunca será para fora, mas sempre será reservado à tua intimidade. Este é o verdadeiro salto. É para dentro do poço de Samaria, não para fora, a revelia do acaso. Mediante as ocorrências e consequências do itasvismos do feito. E quase sempre quem dá esse salto para fora e diz expandir, não se faz verídico o fato de nobreza, mediante a primazia e nitidez para si só de tal verdade. Então, assim falamos que as drogas, sejam elas quais forem, tanto as psíquicas, formatadas e formuladas, estipuladas entre os humanos, como também as materializadas como alucinógenos, elas corrompem o psiquismo. Já no plano físico, elas conturbam e deturbam a nucleula da célula, criando o que vocês chamam de micromemórias, catarses, aonde a tua negação de amor e aonde a tua fuga por debaixo da dor, mediante ao teu sofrimento, cria pânico nos teus fusíveis, que eu vou chamar de enzimas e coenzimas, neurônios e neurotransmissores, mediante a usina da vida por dentro de vocês, sinapse, que corresponde à inteligência psíquica, dando estímulos à carcaça corpo físico a se movimentar com vida. Há um livro, que eu não vou dizer o nome por respeito a este canal, mas que fala dos fractoriais, especifica perfeitamente o que eu estou dizendo. Se o senhor Claudir quiser colocar depois, mas nós não gostamos de misturar a público. Depois. Então, apenas nós estamos dizendo que fractorial seria uma espécie de ruidez, uma desassociação
paralela da tua realidade em Deus, da tua comunhão com Deus. Este mesmo fractorial, ele vai trabalhar nas enzimas e coenzimas e de substâncias na nucleula da célula, criando dentro de vocês. Entendam, eu não estou falando de religião. Uma espécie de subpersonalidades, aonde, por mais que você queira vencer, essa personalidade já é derrota. Alguns terapeutas chamam isso de catarse, e alguns que tentam curar e curar isso chamam de reprogramação. Palavras diferentes, mas o efeito é o mesmo. Então, as drogas, os alucinógenos, a mentira, o igodo, qualquer tipo de negatividade que você queira se avantajar, se separar, fugir e temer-se, ou colocar a posse sobre o outro, cria na sua carcaça física personalidades, características que vão sim querer apenas coexistir mediante a tua ruína e mediante a vagareza do tempo. O que é a vagareza do tempo? Dor e sofrimento. O que é a temporalidade do tempo? O amor. Não existe tempo para o amor. Nem muito menos existe tempo para se amar. Quanto mais a pessoa se odeia, por mais que diga que não, mas quando ela, não estou dizendo os usuários de droga, mas que mergulham e se chafurdam neste tipo de fuga mediante aos vários níveis de fuga que se fazem, há uma tendência de mesmo o corpo ser jovem, elas envelhecerem por dentro. Só que a velhice por dentro não é rugas. Não, nem muito menos carnes mortas. A velhice por dentro seria o dissabor, o desvalor, o igodo, maledicências. E isso insemina em vossas células certas inteligências fractoriais, como se fosse hoje modernamente chamado de vírus. Vocês colocam vírus para dentro de vocês. Vírus como se fosse nessas máquinas que estamos usando, os computadores. Você coloca um cavalo de Troia dentro do seu sistema e você vai operando mediante o seu PC, celular, tablet ou o que vocês utilizam com uma certa exatidão. Mais 2 e 3 vai dar algum problema. Conforme o programa que passar no seu computador, na sua existência, você há de repetir os mesmos erros, aprimorando para pior as mesmas falhas. Eis está o vírus, cavalo de Troia, fractorial, está escondido. Entretanto, a cura não se faz apenas pela medicina alopática. A cura faz e se fará pelas terapias fluídas do passe, do reiki e da imposição de mãos, junto com as terapias humanas, tanto convencionais, alopáticas, homeopáticas, ortomoleculares, ou tudo que há, mediante a medicina que vocês credibilizam como algo que realmente medica, e por que não dizer a cura à carcaça física. Mas só existe um modo eficaz para reprogramar ou limpar, como vocês entendem, a memória do seu computador. Passe o fluido. Somente este medicamento, fluido, mesmo sendo aparentemente mais lento, mas extremamente eficaz, é que pode reprogramar as memórias que vocês mesmos colocam em vossas existências. Pelas más influências que vocês mesmos, por mimo, ou por desamor, ou por apego, ou pelas próprias maledicências que forem, se apegarem e se cristalizarem. Então, se você fizer qualquer tipo de terapia, eu aconselho a fazer a terapia fluídica da imposição de mãos. Porque quem vai lhe curar não é quem põe as mãos, é o cosmo, é o todo. Todo passista ou reikiano, ou toda pessoa que impõe as mãos, sim,
doa o seu magnetismo. Entretanto, ela se transforma um para-raio acurador para estimular na raiz da doença a regeneração. No início do problema, o aprimoramento, a cura. Porém, a cura só se faz quando, além da carcaça que apodrece e envelhece por dentro, o psiquismo começa a louvar a própria vida, de dentro para fora. O merecimento de vocês não é atitude que se mostra, é carinho que se doa a si. O merecimento de vocês não é o bem que se faz para fora, mas é o ato generoso que vocês se têm por dentro, limpando vossos pensamentos, sentimentos e emoções, tornando-se não bons, mas se fazendo em algo melhor. Fique à vontade. Continuando nesse tema aí, a influência dos, vou chamar de amigos, né? Vou chamar de irmãos, extrafísicos, extraterrestres, assim, sobre esse tipo de substância, sobre a manipulação e evolução das mesmas para haver maior domínio sobre as massas? À vontade. É um assunto um tanto delicado, mediante o aforismo e o delírio, ignóbil e desleixado de próprio amor à unidade, muitas das vezes de algum, e de alguns a coletividade que está circunferenciando a si mesmo. É um desleixo. A sua pergunta é excelente. Porém, a sua pergunta traz um assunto não delicado para nós outros, porém, mediante, confesso, a falar a público, delicado aos ouvidos, carente por espetáculos ou ansiosos por miracular, podem criar. Peço perdão de vez em quando aos cortes das palavras, mas como eu trabalho no psiquismo, é como se falhasse algumas coisas. Vocês me entendem? Entretanto, não damos espetáculos, nem muito menos estamos aqui para falar coisas espetaculares. Não. Tentamos trazer, dentro da nossa possibilidade falha e diminuta, certas realidades que acontecem no plano astral. Eu vou falar algo com muito carinho e respeito. Repito, creio em Deus de uma forma diferente. Deus é o prisma, porém vocês vêm de uma cor e eu de outra. Simplesmente isso, nem mais, nem menos. Não sou escravo do bem nem do mal. Entretanto, não desfaço daqueles irmãos que vivem na casualidade da sorte do azar. Tendo isso em vista, nós entendemos que vocês aqui na Terra não cravam os dentes em ave, não mastigam carne bovina. São seres vivos, psíquicos. Por que vocês acham que seriam diferentes para outras raças se alimentarem não com a carne de vocês, mas com todo o deplorável senso de falta de amor que muitas das vezes vocês dão às suas próprias vidas, mediante a vitaminas e proteínas que vocês não sabem usar mediante a saúde do corpo físico, perante a emanação fluídica, não só psíquica, mas também ectoplásmica e de outros fluidos que emanam de vossa carcaça orgânica. Muitos seres extraterrestres não se alimentam e sustentam propriamente como vossos buchos ou estômagos, com carne de animais ou de seres psíquicos. Mas, se nós levarmos um olhar sincero, não é muito diferente. Vocês alimentam maquinários, como também tecnologia, e como também, em algumas situações, muitas experimentações genéticas, tanto no plano físico como no plano espiritual. Isto desde sempre. Há muita coisa envolvida. Mas eu posso garantir a vós outros, a maioria das pessoas são, como vocês chamam, experiências, experimentos. Muitos exércitos dessa terra
Algumas pessoas despontadas sabem disso. O que vocês chamam de alienígenas e extraterrestres sempre estiveram corporificado entre vocês. Em todas as guerras e em todos os ensaios do lado bom ou ruim da história, muitos dos nossos irmãos alienígenas, como vocês compreendem, não tiveram em suas naves, estiveram acá, com espadas, com fuzis e canhões, ou mediante a medicina de vocês. Afinal, da mesma forma que vocês desconhecem o seu amigo de 30 anos, porque você não lê o vosso pensamento e não sabe da sua intimidade, nem muito menos da reação que ele poderá interagir conforme inusitado, posso garantir que nós podemos andar entre vocês 200, 300, 400 ou dentro do tempo terrícola 75 anos e vocês não vão nos notar. Para quem não conhece a própria sombra, o detalhe da personalidade do outro é relevante. Perdoe minha sinceridade, meu irmão, mas é o que eu posso lhe dar. Então, não só pelas drogas, todos os altos maltratos humanos são utilizáveis. Então, alguns seres do plano espiritual e até mesmo alguns alienígenas, como vocês compreendem, não todos, mas a maioria, degusta e se debruça esperando que vocês apenas façam o grosso do trabalho. Não existir, só sobreviver e viver para a morte. Não se precisa fazer muita força. A única coisa que eles fazem, muitas das vezes, é investir pesado na tecnologia que tira a ideologia da unicidade interior e também da unicidade fraternal com o outro. A tecnologia aproxima, sim, mas também distancia, porque há disputas muito sorrateiras que hoje está começando a ser notada. Porém, acentuamos, a tecnologia de todo não é mal, assim como o planeta não é um planeta atrasado. O mundo interior de cada um é que se faz o inferno, o pior do caos. É escolha, resiliência e decisão. Sempre foi. E assim também, hoje, nós estamos notando que está se espalhando como erva daninha na espiritualidade. Eu poderia vir cá, com todo respeito, é uma metáfora, mas é bom para o estudo. Sou Urim, nome simbólico. O nome que eu uso é o nome de um ser cósmico, cachorro. Há mais ou menos 7 anos atrás, Edson estava dando uma palestra, como vocês entendem, numa casa, e foi a primeira vez que eu vim com este nome nele. E ele perguntou, como posso lhe chamar? Eu olhei a porta e disse, me dê a honra de ser chamado como este ser é chamado, Urim. Quando eu falo isso, não é sinônimo de humildade. Não, é sinônimo de o quê? Unicidade. Eu sei quem eu sou, então não importa o nome. E nem importa, nem muito menos, como são os meus feitos. O que me engrandece no que vocês chamam de Deus, ou de como vocês olham esse prisma, com a cor que vocês querem dar, e eu, livre com a cor que eu dou, é minha paz. É isso que faz a diferença na minha eternidade. E isso não precisa ser um extraterrestre. Pode ser qualquer um. Muitas das vezes, para quem entende, independente de amar os animais, mas para quem tem um pingo de sensibilidade, o equino tem a paz do equino. Por que o ser humano tira a paz dele? Um suíno tem a paz de um suíno. O que o ser humano faz? Os mamíferos têm a paz dos mamíferos. E o ser humano, como um deles, o que ele faz? Agora, o ser humano, eu não posso dizer que tem paz. Tudo nasce na paz, no prisma, na sinapse, na vida.
em Deus. Porém, a paz, ela não é assossegada, calada, quieta. E ela também abraça o caos. Ela não destrói, ela abraça. Porque a paz causa o abalo da criação, o progresso. O caos retarda. E por vocês viverem sem paz íntima, por escolha e opção, de seguir a distração, ter fé no Igodo, nos encantos das historietas e na magia do poema, dos contos de fada, ou muitas das vezes, com todo respeito, no romantismo e no estavismo exclusivo de eu seguir e me despontar, ou eu pertencer e me autovalorizar, de eu me manter e ter algum tipo de status sobre os outros seres, ridicularizados mediante a sua fé sobre este mesmo planeta. Infelizmente, é assim que acontece. Então, a outra forma que nós estamos notando que alguns seres, abre aspas, extraterrestres e espíritos estão usando é chafurdar as vossas crenças mediante a espiritualidade. É muito fácil, infelizmente, meu amigo, vir neste planeta e vir nesses meios e falar de Deus. Falar até mesmo de Allan Kardec e do Livro dos Espíritos. Palavras bonitas, decoradas. O ser humano adora contos. Contos com palavras bonitas, textos bem redigidos ou palestras muito bem feitas, aonde exemplifica que o bem é bom e que o mal é ruim. Se tudo fosse tão simples, a evolução seria mediante aquilo que você pode pegar. Enquanto a única coisa que você não pega, mas você deve mergulhar para se conceber, é a si só. É quintessenciado. Não é pego, é desfrutado, é fruído. Por esta máxima, nós entendemos que o ser humano vai se perdendo mediante ao salto, abre aspas, quântico que ele imaginariamente diz dar para fora. Aonde vai criando cascas, e essas cascas vão criando castas, mediante ao aforismo filorreligioso, magístico, místico, teosófico, filosófico, perante o expressismo do classificar sensorial e do psíquico de vós outros, mesmos seres humanos. E aí vai criando de uma forma disfarçosa o que vocês chamam de evolução. Enquanto nós vemos como se vocês tivessem patentes. Quanto mais sabem, mais são evoluídos. O Igodo é de quem vem de fora? O engano e a autoperdição é de quem não se valoriza e se ama por dentro. Então vai se facilitando, abre aspas, cada vez mais, muitas das vezes, o que vocês chamam de manifestos. E vocês vão ver espíritos e médiuns cada vez mais salientando palavras bonitas, apregoando textos decorados, que não estamos criticando religião nem manifestos de ninguém. Aqui é para estudo. E como é para estudo, as minhas palavras em primazia, em primeiro lugar, junto com esse medianeiro falho como eu, devem ser criticadas e analisadas seriamente. Tudo é uma questão de maturidade. Tudo é uma questão de sanidade e lucidez. Então eu poderia dizer simples, sim, meu amigo. Os extraterrestres ou espíritos, abre aspas e fecha aspas, malignos, como vocês conhecem, assim denominam, fazem o que querem de vocês. Mas eu posso dizer seguramente, se fazem, fazem muito pouco. O grosso é vós outros que se fazem por si só. Se desleixam, se maltratam e não se conhecem. Fique à vontade.